História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel nos dias atuais. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, do sacerdote, bispo e Papa Cirilo. O Papa Cirilo iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 348, após o falecimento de morte natural do Papa Máximo III. No ano de 348, veio a falecer o Papa Máximo III de mortes naturais. Após o seu falecimento, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne para celebrar as exéquias do Papa Máximo III. As exéquias do Papa Máximo III durou-se 7 dias. Passando esse período de 7 dias das exéquias do Papa Máximo III e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reuniu no ano de 348 para realizar uma assembleia para escolher o seu novo pontífice, e o escolhido foi o bispo Cirilo. O bispo Cirilo se torna-se o 41º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Cirilo de Jerusalém. O bispo Cirilo nasceu no ano de 313, foi batizado pelo Papa Macário, foi ordenado mais tarde pelo próprio Papa Macário, foi ordenado ao sacerdócio pelo Papa Máximo III, foi ordenado a bispo também pelo Papa Máximo III. Com o falecimento de morte natural do Papa Máximo III no ano de 348, e o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu e escolheu como seu pontífice o bispo Cirilo de Jerusalém. Com a escolha do bispo Cirilo de Jerusalém à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 348, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 348, elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 igrejas católicas esparramadas pelo mundo, para as 11 sedes apostólicas. E um desses documentos chegou até o Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. Imediatamente, o Papa Silvestre mandou-se 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Um dos documentos lamentou o falecimento do Papa Máximo III e fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel pela escolha do bispo Cirilo para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, sendo-se o 41º pontífice na linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Cirilo de Jerusalém. O Papa Silvestre também escolheu dois celebrantes para celebrarem na celebração de entronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Cirilo como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O celebrante foi o Papa Trajes da Igreja Católica de Éfeso para celebrar a celebração de entronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Cirilo. E o pregador foi o Papa Hesíodo da Igreja Católica de Coríntio da Grécia. No ano de 348, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reúne para celebrar a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Cirilo como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Essa celebração teve como os ritos iniciais as apresentações feitas pelo Papa Trazes da Igreja de Éfeso. O Papa Trazes apresentou todos os papas presentes na celebração, apresentou todos os bispos, apresentou todos os sacerdotes, todos os diáconos, missionários e missionários presentes na celebração de entronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Cirilo como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 348. Após as apresentações, o Papa Trajas invocou a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa,
pediu para que todos os fiéis presentes na celebração pedissem perdão ao Senhor. Todos pediram perdão ao Senhor e após pedir ao perdão ao Senhor, cantaram-se o glória. Depois de cantarem-se o glória, fizeram-se uma oração e depois dessa oração deu início à liturgia da palavra. Se pegou um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, leu-se e depois guardou-se o pergaminho. Pegou um pergaminho dos Salmos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, se cantou-se o Salmo, depois pegou-se o pergaminho e guardou. Se pegou um pergaminho de um dos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, leu-se e em seguida a palavra foi passada para o Papa Hesíodo da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Hesíodo enfatizou-se a tradição da igreja deixada desde o Senhor Jesus Cristo até eles, respeitando-se o magistério, vivenciando cada vez mais as Sagradas Escrituras em obediência ao que o magistério da igreja ensina, se alimentando-se da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor, tendo como exemplo os santos mártires que deram a sua vida na vivência e no trabalho de evangelização, animando os cristãos da Igreja Católica de Israel para permanecerem firmes na presença e na unidade no Senhor Jesus Cristo. Após a sua pregação e a sua homilia, o Papa Hesíodo passou as palavras para o Papa Trásias da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Trásias dá início à cerimônia de entronização e consagração do Bispo Cirilo. O Bispo Cirilo se apresentou-se diante do altar e ajoelhou-se. Fez os juramentos ao Senhor Deus perante a todos os papas presentes, todos os bispos, sacerdotes, diáconos, missionários e a todo o povo de Deus presente. Após os juramentos perante ao Papa Trajes, o Bispo Cirilo deita sobre o chão do altar. O Papa Trajes faz orações, canta-se hinos e em seguida o Bispo Cirilo volta a se ajoelhar diante do altar. O Papa Trajes pega o pergaminho das Sagradas Escrituras, abre-se, coloca-se sobre a cabeça do Bispo Cirilo e faz orações ao Senhor. Em seguida, o Papa Trajes pega o óleo consagrado, ora-se ao Senhor e unge-se sobre a cabeça do Bispo Cirilo, sobre os lábios do Bispo Cirilo, sobre os ouvidos do Bispo Cirilo, sobre o peito do Bispo Cirilo e sobre as palmas da mão do Bispo Cirilo. Em seguida, o Papa Trajes da Igreja de Éfeso pega as vestes papais juntamente com o Papa Hesíodo da Igreja de Coríntio, juntamente com o Papa Metrópolis da Igreja de Bizâncio, juntamente com o Papa Aristácnes da Igreja da Armênia e com o Papa Estácio da Igreja de Antioquia e com o Papa Atanásio da Igreja de Alexandria do Egito e juntamente com os demais papas, oram-se, unge as vestes papais e verte sobre o Bispo Cirilo. Depois de vestir as vestes sobre o Bispo Cirilo, eles fazem orações e consagra-se o Bispo Cirilo como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, se tornando-se o 41º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele agora o Papa Cirilo de Jerusalém. Após a cerimônia de entronização e consagração do Papa Cirilo, o Papa Trajes dá início à celebração eucarística. Levou-se até a mesa do altar o pão e a água e o vinho. O Papa Trajes pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Pegou-se a água, elevou-se e orou-se, e em seguida pegou-se o vinho, orou-se e orou-se. Em seguida pegou a água, misturou no vinho, elevou a taça do cálice com vinho, orou-se ao Senhor e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida continuou as orações, rezou-se o Pai Nosso e depois de rezar o Pai Nosso, pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras do Evangelho de Lucas e que Jesus fala as palavras ao partir o pão e ao distribuir o cálice. Da mesma forma, o Papa Trajes fez. Após
fazer toda essa cerimônia, esse rito, o Papa distribui a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus para todos os presentes. Todos receberam, comeram e beberam do corpo e do sangue do Senhor, deram graças ao Senhor, e em seguida o Papa passa palavras para o Papa Cirilo. O Papa Cirilo fala pela primeira vez ao assentar-se na cadeira do apóstolo Tiago, o justo. O Papa Cirilo agradece a presença de todos, agradece ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradece ao Papa Silvestre por aceitar ele como pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradece ao Papa Trajes por celebrar na celebração, entronização e consagração de iniciação de pontificado dele e do Papa Cirilo. O Papa Cirilo agradece ao Papa Eviode por pregar na celebração de consagração, iniciação de pontificado dele e do Papa Cirilo. O Papa Cirilo agradece a presença de todos os papas, de todos os bispos, sacerdotes, diáconos e missionários a todo o povo presente. Em seguida ele passa palavras para o Papa Trases. O Papa Trases ele agradece a presença de todos. Parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Papa Cirilo. Parabenizou os bispos presentes, os diáconos, os missionários e missionárias e a todos os papas. Agradeceu ao Papa Silvestre por escolher ele para ser o celebrante de tronização, consagração e iniciação de pontificado do Papa Cirilo. Agradeceu também ao Papa Hesíodo da Igreja Católica de Corinto por pregar na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Cirilo. E em seguida o Papa Trases invoca a bênção Urbi et Orbi. A bênção Urbi et Orbi é a bênção de Jerusalém para o mundo. Após dar a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para suas igrejas católicas, suas sedes episcopais esparramadas pelo mundo. Se dá início-se ao pontificado do Papa Cirilo à frente da Igreja Católica de Jerusalém de 348 até 350. O Papa Cirilo manteve todo o trabalho deixado por todos os seus papas antecessores. O Papa Cirilo fortaleceu-se a catequese, fortaleceu-se os hospitais de campanha, fortaleceu-se todo o trabalho, nomeou diáconos, sacerdotes e bispos. No ano de 350, a família do imperador Constantino, os filhos de Constantino, juntamente com Eusébio de Nicomédia e alguns bispos da Igreja Católica de Bizâncio e Constantinopla, se levanta contra as 12 igrejas e invade a Igreja Católica de Jerusalém e prende o Papa Cirilo. O Papa Cirilo foi preso e foi disposto do pontificado. E a Igreja Católica de Jerusalém foi apostatada, ou seja, há uma liderança não reconhecida pelas 10 igrejas apostólicas. 2 igrejas caíram sobre o domínio da família de Constantino e sobre o apoio dos arianismos, a Igreja de Constantinopla e agora a Igreja de Jerusalém. O Papa Cirilo foi várias vezes preso. Após 3 antipapas ficarem na Igreja Católica de Jerusalém, sucedeu-se o Papa Cirilo, o bispo João II da Palestina, no ano de 386, no 4º século do cristianismo,